Os 7 pecados capitais. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje vamos falar sobre farejando pecados à distância. As metáforas mais comuns para a natureza do pecado e as nossas tentativas de evitá-los são as médicas e as bélicas. Isso vai ficar mais claro na segunda parte do livro, quando examinarmos os vários antídotos e planos de batalha que diversos santos e teólogos já propuseram para curar ou derrotar os 7 pecados capitais. Por agora veremos Gregório em sua Muralha, comentando o livro de Jó, apoiando-se claramente no campo bélico. Outra característica comum de todos os antigos escritores que falaram a respeito dos 7 pecados capitais é que partem de um contexto bíblico. Os padres do deserto, como Evagrio, Cassiano e Clímaco, tomaram como modelo para seus retiros no deserto, cujo fim era combater a tentação. O próprio Jesus Cristo, primordialmente, ele que, conforme dizem-nos os evangelhos, foi para o deserto rezar e ser tentado pelo demônio. A guerra literária, irmãos, de Prudêncio entre vícios e virtudes foi inspirada na Ilíada de Homero e na Eneida de Virgílio, apesar de ele começar os confrontos com o relato da batalha de Abraão, descrita no livro do Gênesis. A principal inspiração de São João Clímaco para escrever sua escada de divina ascensão foi, como vimos, a descrição do sonho de Jacó, que viu uma escada que subia aos céus, o que também se encontra no Gênesis. São Gregório, caríssimos, também assume um ponto de partida explicitamente bíblico, do qual ele parte para o combate contra os pecados mortais. Vê-se isso também, irmãos, que abre esse capítulo. Ao sinal do clarim diz: vamos! De longe fareja a batalha, a voz troante dos capitães e o alariado dos guerreiros. Esses capitães, ensina-nos Gregório, são os 7 pecados mortais. Com o pecado do orgulho como seu comandante, eles lideram o exército que os acompanha. Daí que os 7 pecados mortais sejam frequentemente chamados de 7 pecados capitais. Tal termo, caríssimos, deriva da palavra latina caput, que significa cabeça. É claro que quando falamos de pecados capitais, estamos usando a palavra cabeça no sentido de alguém que está no comando, que comanda outras pessoas. A pessoa que fixa os objetivos, despacha as ordens, enfim, que governa a coisa toda. Gregório pintou os 7 pecados capitais como capitães e às vezes como generais, que comandam um vasto exército mortífero. Os soldados são a multidão de pecados e erros variados, e os pecados capitais são os líderes que o mandam realizar suas missões nefastas. O Papa São Gregório constrói toda essa exegese moral naquele verso sobre um cavalo poderoso que sente o cheiro de batalha e ouve o trovão e os gritos dos capitães malignos que se aproximam com suas hordas assassinas. O tratamento que São Gregório dá aos pecados mortais é retomado e expandido por Santo Tomás de Aquino em seus escritos. Portanto, ainda voltaremos a ele repetidas vezes. Por agora, descartaremos apenas algumas das principais contribuições desse prefeito que virou monge. Em primeiro lugar, vimos que Gregório retirou as angústias da lista dos 7 pecados, entendendo que ele já estava representada pela aquídia, ou aquilo que depois viria a ser conhecido como preguiça. Depois ele foi muito inteligente ao adicionar um pecado determinante, imortal à lista, o da inveja, do bem alheio. Ele também deu ao orgulho uma posição especial, retirando da lista dos 7 mais considerados o pai de todos eles.
os 7 pecados e sua cadeia de comando. Assim como João Cassiano, São Gregório divide a grupa ou pecados capitais conforme suas semelhanças e diferenças, ele nota que 5 desses pecados são espirituais: vanglória, inveja, ira, tristeza e avareza. E 2 irmãos são carnais: gula e luxúria. Também descreve como Cassiano o modo como cada um desses pecados pode agir para incitar outros. E não é muito diferente de um jogo de dominós, conforme já notamos e já falamos sobre isso. Vimos que Cassiano descreveu o modo como a gula leva à luxúria, que leva à avareza, que leva à ira, que leva à tristeza e que leva à assídia. Numa outra cadeia separada, descreveu também como vanglória leva ao orgulho. Pois Gregório, por sua vez, apresenta 2 cadeias, mas usa aqui o termo prole para designá-las, que depois seria aproveitado por Santo Tomás de Aquino. Quanto aos vícios espirituais, irmãos, Gregório escreve que a primeira ninhada do orgulho é a vanglória. A alma corrupta e cheia de vanglória, justamente porque busca um brilho vazio, inveja outras que buscam ou obtêm sua própria glória. A inveja, por sua vez, irmãos, gera a ira, quando a alma é trespassada inteiramente pela lança da cobiça, e toda tranquilidade é perdida. Quando esta fere-se a si mesma, através da ira, segue-se a tristeza. Quando devido ao pesar é a mágoa. Não resta à alma nenhuma alegria própria. E esse sofrimento, caríssimos, pode gerar avareza por bens externos. Agora, quando os pecados carnais, tanto Gregório quanto todos os teólogos que precederam, acreditam que a gula prepara o caminho para a luxúria. Essa ideia pode já não estar muito clara para nós hoje em dia, mas Gregório mesmo assim escreve: mas é evidente para todos que a luxúria brota da gula, e mesmo na distribuição dos membros do corpo, os genitais vêm logo abaixo da barriga. Portanto, quando uma das duas é mimada e desordenadamente, a outra excita-se para a devassidão. Mais adiante, Gregório analisa o modo como esses vícios tomam conta das almas. A inveja também costuma exortar o coração, conquistado como se tivesse razão, dizendo: em que tudo és inferior a esta ou aquela pessoa? Por que não és igual ou superior a ela? Quantas coisas você já sabe fazer e ela ainda não? Irmãos, você deve se lembrar daquilo que se diz sobre Santo Tomás de Aquino, que parecia ter herdado o intelecto de todos os padres da igreja que o antecederam. No nosso próximo capítulo, o último da primeira parte, veremos que a sua inteligência angélica achava da grande tradição patrística a respeito dos 7 pecados mortais e também das suas 44 filhas mortíferas. Irmão e irmã, os pecados capitais não é brincadeira. Eles vão no fundo da nossa alma. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.